Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Jus Locus Cast, o seu podcast semanal. E hoje a gente está aqui com um pessoal bem legal, hein, Cris? Legal, em clima junino. Peraí, antes disso, deixa eu dar um recado aqui. Vamos pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, @JusLocusCast. No YouTube também, lá se inscreve no canal, ativa o sininho, para a gente poder gerar cada vez mais conteúdos de melhor qualidade para galera, certo? E deixar o likeinho. Deixa o likeinho. Sim, o meu arroba também, pessoal, é @VieiraLuciano_N. Pode também seguir lá, que a gente vai estar sempre interagindo com vocês. O meu é o @Cris1509. 1509. Vamos lá, Cris, apresente aí essa turma que está com a gente hoje. Eu estou muito feliz aqui de estar com eles aqui. Então, hoje em clima junino. Massa. Porque diz que hoje, esse episódio de hoje vai rodar Brasil afora e exterior. Então vamos enaltecer nossa cultura, é essa, né? Nossa cultura, Isso. que aqui é o país do forró, Sergipe, o país do forró, bora lá. Então, os convidados de hoje, vou ler aqui um pouquinho do currículo. Ele que tem... Mini currículo. Ele que tem, é um casal, né? E ele que tem mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos, produtos e equipes ágeis, atuação em diversos setores, liderando times e projetos no Brasil e em outros países. Atualmente trabalha no grupo CCR, na área de dados, inteligência artificial e analytics. É isso? Exatamente. Analytics. Como especialista em agilidade, sendo responsável por liderar as iniciativas de transformação ágil na área. E ela, com mais de 7 anos de experiência em gerenciamento de equipes ágeis, atuação em diversos setores como financeiro, hospitalar, previdência e ambiental. Atuou mais de 2 anos como head de agilidade no Hospital Albert Einstein. Atualmente trabalha na Quando Previdência como head de agilidade, sendo responsável por liderar as iniciativas de transformação ágil na empresa. Então, mas com um currículo desse tem que dizer que são nossos amigos, viu? Tem que deixar bem claro isso, viu? Casal de amigos muito queridos, sejam verdade. bem-vindos, Irã e Tamires. Obrigado, Cris. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. Que massa. Sejam bem-vindos aqui. Sejam bem-vindos. Quer falar? Pelo currículo, é o casal ágil, é? É o casal ágil, adorei. Beleza. Fechou. Então, para começar, a gente vai perguntar quem é Irã e quem é Tamires. Quem começa? Posso começar? Eu até brinquei, né, com o Cris aqui no início. Eu disse, depende do pra quem, né? Quem é Tamires depende do pra quem. Então, sou filha de 3, né? Sou filha dos meus pais, mas também sou filha da minha tia, que foi quem me criou. Né? Sou mãe de Davi, Ana Cecília, sou esposa de Irã. Sou 1000 coisas, né? Eu brinco muito com o Cris, um pouquinho bruxa, um pouquinho ali tentando me descobrir, né? Descobrir qual é o meu propósito aqui, do porquê estamos aqui. Tentando deixar um legado, né? Principalmente para as pessoas que trabalham comigo, sempre deixando portas abertas, tentando fazer o meu melhor todos os dias. Acho que é um pouquinho de quem sou eu. Que massa. Maravilha. Eu tenho a sorte de ser casado com Tamires. Arrasou. Tenho Começou bem. 2 filhos. E aí, quebrando o script, já quero mostrar pra vocês aqui os dois, obviamente. Né? Davi tem Tá 11 pegando anos. aí, João. Licença aí, filho. E essa princesa, Ana coisa Cecília. linda. Dá um Que tchauzinho linda. aqui, Ceci. Sigam Ceci no canal também. Arrasou. Figuras. Casado com Tamires, tenho 2 filhos, sou metida crossfiteiro, vez ou outra eu corro também. E a vida toda envolvida com gestão, como a Cris trouxe aí no início. Que massa. Então vamos começar aí, Negócio né? é de peso hoje aqui. Tem muita coisa para falar, né? E quando a gente fala em gestão, a gente queria entender um pouquinho o trabalho de vocês. Como é que funciona esse trabalho de vocês? Conta pra gente aí. Hoje, né, como o Cris falou, eu estou na Quando Previdência. Eu sou head de agilidade, então eu lidero uma equipe lá de agilistas, né, que estão ali dentro dos times, acompanhando os processos no dia a dia para que a coisa aconteça, né, para que a entrega aconteça. Então eu olho para o processo como um todo, ali da empresa, para trazer melhorias. Né?
o meu time hoje... A gente, desculpe interromper também, a gente está falando aí de quantas pessoas lideradas por você? Hoje dentro da Quando a gente tem em torno ali de 70 pessoas, né? Entre devs, agilistas, POs. Dentro do time de agilidade eu tenho 3 pessoas hoje, ainda é um time pequeno, né? Então ele se divide ali entre 2 e 4 times, dependendo, né, do agilista e da senioridade dele. Então ainda é um time muito pequeno. Explica aí esse organograma. Você, os agilistas... Sou eu, né? E aí dentro do meu time tem os Scrum Masters, que eles estão ali dentro dos times, ajudando no processo no dia a dia. Não tem isso de hierarquia, né, na agilidade. Ninguém é chefe de ninguém. É muito colaborativo, né? Por exemplo, no time eu tenho o PO, que é o dono do produto, que é quem traz ali as necessidades para o time, né? Quem conhece a necessidade do cliente e traz a necessidade para o time. Tem Tech Lead, que é um cara mais sênior, que vai ajudar o time de desenvolvimento, e tem os desenvolvedores, mas ninguém é chefe de ninguém, né? É colaborativo, cada um tem o seu papel, cada um vai fazer ali para que a entrega aconteça no final. Se a entrega não acontece, não é culpa de, né, Luciano, que é o desenvolvedor, entendi. Cris, que é a PO, eu que sou... Não, é todo. O time não entregou. Você que é a... Eu sou head de agilidade, então não estou dentro de nenhum time, né? Entendi. Eu estou ali, como se eu fosse a liderança da área de agilidade. Ela é a cabeça do... A cabeça, né, do processo. Ela é a head. Então, E aí você acompanha o processo do início ao até a fim. entrega. Isso, até a entrega. Nossa. Né? E além do processo, dentro do time ali, eu olho pro todo da empresa também. Né? O que é que tem de necessidade, o que é que a gente precisa melhorar, quais são as métricas que a gente precisa acompanhar, né? Métrica de negócio também, não só de entrega do time. Isso você olha desde a necessidade do cliente final até a necessidade do próprio colaborador, de alguma forma. Eu não Ou não? acompanho ali o colaborador, né? A gente olha entregas. Sim. Você está entregando com qualidade, o que é que a gente está gerando e o que é que a gente precisa buscar para que isso melhore. Né? Digamos que eu tenho um time ali que ele está deficiente na entrega, ele não está conseguindo entregar o que a gente planeja. Então eu preciso olhar para isso. O que planeja... Desculpe estar lhe interrompendo, Não, mas é pode porque, interromper. assim... Eu sou totalmente perdida nesse tem assunto. que entender. Tem que- anos claro. de amizade e eu nunca entendia quando Você ela achava dizia... que ela era o quê? Eu achava que ela trabalhava da gincana, porque ela dizia... ela do time, dizia né, só... Cris? Eu trabalho com times, eu lidero Entrega de times, times. equipes e times. Eu, amiga, eu só via isso na escola. gincana. Na gincana? Na gincana. Não, Mas aqui, aí eu tô começando a entender o que é que ela faz. aqui é coisa séria. Cris, Vamos lá. O negócio meus aqui, pais não entendem o que a gente faz até Aí é hoje, complicado. então tá tranquilo. E pra mim, que eu não entendo nada dessa área, mas hoje eu vou sair daqui entendendo. Eu vou saber dizer pro povo o que é que vocês fazem. Vai, Tá, continua. então a gente trabalha dentro da área de tecnologia, né? Seja no banco, ou hospital, ou na empresa que eu atuo hoje, que é de previdência privada, a gente trabalha na área de tecnologia. Então essas entregas são sempre voltadas para entregas de tecnologia, né? O aplicativo ali que vocês usam, digamos que para agendar alguma coisa, marcar um exame, tudo isso é o time de tecnologia que desenvolve. Né? E quando a gente trabalha ali com agilidade, principalmente voltado ali para o Scrum, a gente tem as coisas planejadinhas, né? Cada entrega é planejada para que tenha um ciclo ali de desenvolvimento e entrega para que seja testado. A gente não faz tudo para chegar no final o cliente olhar e dizer não gostei, não. A gente tem as entregas quebradinhas, né? Então vai lá, planeja. Aquele planejamento ali, ele é quebrado em etapas, mas etapas que possam ser testáveis, né? Então o cliente, quando a gente faz uma entrega, ele vai lá, ele pode olhar o aplicativo, né, quando sobe, e aí ele vai olhar e vai dizer, tá ok, esse botão era o que eu esperava, né, Sim. e isso aqui, esse quadradinho tá do jeito que eu pedi, que eu esperava, que eu quero, a visibilidade tá boa. Então são essas entregas, né, para que no Dentro final algo desse funcione no contexto, todo. vocês criam os aplicativos? Não. Vocês gerenciam os aplicativos? Então, alguns aplicativos são criados, né, Por e vocês? outras pelo time, não pelo time de agilidade. Certo. Né? Vem a necessidade do cliente e aí tem uma equipe lá na frente que vai desenhar isso, que vai mapear, tem um time de UX, tem todo, né, um trabalho. Sim. E aí isso vai sendo ali refinado, né, de acordo com a necessidade do que foi trazido, até chegar ao time de tecnologia. Né? E aí o time ali, ele vai só desenvolver aquilo que o PO chegou e falou assim, ó, a necessidade, por exemplo, é entregar essa caneca aqui. Né? Agora a gente vai fazer o copo da caneca. Sim. E aí o time de tecnologia vai desenvolver aquilo ali. Você como cliente vai olhar e vai dizer, poxa, tá bom, a quantidade de ml, né, como eu consigo pegar.
E aí na outra, que é o que a gente chama de sprint, né, que são as etapas, aí vai pintar. Né? A gente não faz tudo de uma vez para entregar e você dizer, poxa, eu não gostei da cor. Não, aí fez a caneca, olhou, gostou, era desse tamanho? Era esse tamanho. Não era esse tamanho, volta. Né? A cor na próxima é essa, tá validado. Então são entregas faseadas. E aí a gente precisa acompanhar esse processo no dia a dia, né? Para que sempre tenha entrega no final e entrega com qualidade. Sim. Vocês, e aí, Irã, você pode ajudar aí. Vocês fazem as métricas, estudam as métricas para poder entregar o melhor produto? É por aí ou eu estou falando bobagem? Não, faz sentido. E para entregar o produto, como a Tamires falou, existem dois tipos de métricas, digamos assim. Tem o do próprio produto, certo? Sim. Por exemplo, o podcast. Você está lançando o podcast, vocês estão medindo as métricas de alcance dele, quantas Sim. pessoas compartilham, clicam e tal. Isso são métricas também do produto que vocês estão lançando, que é o JusLocoCast, por exemplo. Mas eu também tenho métricas do time. Eu estou medindo a velocidade, eu estou medindo a capacidade que ele tem de entregar, quanto que eles conseguem entregar, a velocidade que eles estão entregando e também a qualidade do produto que eles estão entregando. Por exemplo, quando você compra, você mandou fazer aqui várias canecas, certo? E das 10 canecas, uma tá quebradinha, por exemplo. Sim. Poxa, isso é um problema de qualidade muitas vezes. Aí você volta pro time, tem que refazer. Então tem todas as métricas, a gente consegue mensurar tudo isso para focar na qualidade e na melhor entrega possível para o usuário final, para o cliente final. Isso faz parte mesmo do dia a dia e do trabalho que a gente tem feito. Tamires, ela falou, né, da Quando Previdência. Eu trabalho no grupo CCR, mas tenho um papel bem parecido com Tamires, enquanto especialista de agilidade dentro do grupo. Aí eu apoio outros times a evoluir isso, a entregar produto com maior qualidade, melhorar o fluxo de entrega deles. Então é um trabalho bem parecido com o de Tamires dentro da minha área. Onde é que a tecnologia ela entra aí? Claro que total. Tudo é tecnologia aqui, né? Tudo que eu já entendi. Mas assim, mais especificamente, né, tecnicamente, aí, como vocês estão mais a fundo aí no processo, vocês vão poder explicar melhor pra gente. E para a turma que está ouvindo também, que eu tenho certeza que esse tema vai aguçar muita gente, né? Vai despertar muita gente na necessidade até dos processos, não só em larga escala do jeito que vocês fazem, que lideram 70 pessoas, como o Tamires falou, né? E acho que até mais, né? Eu apoio hoje em média de 70 pessoas também. Também. Mas naquela pequena empresa que tem que criar os seus processos também de agilidade e tal, né? Então, explica pra gente aí como a tecnologia influencia e ajuda. Como é que usa, né? Perfeito. E aí tentando trazer essa relação, né? Tecnologia, processo, agilidade, o que a gente faz, linkando também com a área jurídica, a gente poderia pensar o seguinte: quando tem um processo, certo? Eu quero entrar, contratei um advogado, quero entrar com um processo. Você tem várias etapas dentro daquele processo, Sim. certo? Então todo esse fluxo que é desde, sei lá, você fazer a peça inicial, uma solicitação inicial, até ser transitado em julgado, executado e tudo aquilo, você tem várias etapas. Sim. Então, se eu pensar aqui no desenvolvimento de um produto, e eu estou falando de tecnologia, mas poderia ser qualquer tipo de produto, um microfone, uma caneca, sabe, o podcast de vocês, você também tem várias etapas. Fazendo um paralelo aqui com o podcast, poxa, a gente fez um briefing antes, sabe? Vocês entraram em contato, vocês monitoraram se estava tudo ok com a gente, Sim. passaram o script antes, tem pergunta que vão surgir, mas testaram equipamento. Então tem várias etapas que a gente faz para estar oferecendo a melhor qualidade para quem está assistindo. Então é parte do trabalho que a gente faz, pensando assim, tentando simplificar ao máximo para tornar mais palpável, entendível, né, um pouquinho da agilidade. Né, pro pessoal, né? Exatamente. E eu acho que a gente pode puxar um gancho, né, para que a agilidade não é só na tecnologia. Eu já trabalhei numa empresa que era pequena na época, né, que era de captação de recursos federais. Não tinha ninguém da área de tecnologia dentro da empresa. Eram analistas que faziam o cadastro ali para captar o recurso. Né? E a gente usava agilidade no dia a dia, né? Não usava o Scrum, mas usava um Kanban. E aí media depois quanto tempo o analista demorava, por exemplo, para preencher as coisas no cadastro, para a gente dar um prazo para a prefeitura. Né? E aí era muito mais fácil mensurar.
Ó, prefeito, a gente vai demorar em média, se você me mandar tudo corretamente, 5, né, ou 4 dias para poder cadastrar isso aqui. E a gente precisa correr, porque talvez a gente não tenha esse prazo. Então tudo isso era mapeado. E a gente tinha um quadro Kanban que a gente colocava todas as atividades do dia. E aí a gente, né, se reunia logo cedo para definir o que era que cada analista ia fazer naquele dia. Então também é uma forma de usar a agilidade ali, né, fora da tecnologia. Hoje se usa muito, né? Na época que eu estava no Einstein, inclusive, o RH estava usando agilidade para acompanhar ali o dia a dia. O financeiro já estava implementando também, né? E aí não como Scrum, mas como Kanban, para que você tenha talvez um quadro, alguma coisa. Essa diferença são frameworks, tá? São frameworks. Métodos, Sim. né? Que são utilizados. O Scrum, ele tem ali mais algumas cerimônias e prazos, né? O Scrum, a gente não precisa ter necessariamente prazos, por exemplo, de 15 dias. É puxado, você vai botar lá as atividades e aí cada um vai ali carregando. Acabei, eu puxo outra. Carreguei, né? Sim. Vou carregando. Mas você tem um quadro, principalmente visual, né? Pro dia a dia ali, para todo mundo saber quando a atividade foi puxada e aonde ela tá. Né, para ter uma previsibilidade também de quando vai acabar. E a gente poderia, inclusive, fazer aqui, né, um quadro visual Kanban para se organizar, digamos, a atividade de Gabriel, de Cris, de Luciano no dia, para organizar aqui quem vem, que horas vem, o que é que precisa fazer. O que cada um vai fazer. O que cada um vai fazer, né, uma maneira de ser visual. E aí você não precisa aplicar ali a fundo, né, dizer, nossa, eu vou trabalhar com Kanban a fundo. Não, mas você pode ter um quadro visual também para lhe ajudar. Né? Nas férias das crianças, botar um quadro e aí colocar as atividades do dia. É também um Kanban. Pô, já vou pegar essa dica aí pra fazer isso lá em casa, que eu tô sentindo que os meninos estão soltos lá em casa. Tem que ter uma organização Tem mesmo. que ter um Kanban. Esse Kanban ainda vale a pena trazer, também focado na área jurídica. Se você pensar no ciclo do processo como um todo, você tem várias etapas. É basicamente isso. Poxa, hoje seus processos, tem processo que está lá no início, que você nem peticionou ainda, tem outros que já estão a ser julgados, tem outros que estão na metade ainda, tem outros que estão aguardando conciliação. Então você tem várias etapas dentro desse processo, é basicamente isso. Só que você está visualizando tudo isso. Você não precisa necessariamente abrir, sei lá, uma planilha no Excel ou onde você está controlando todo esse fluxo, mas você está vendo, todo mundo está visualizando isso. Você está visualizando e exercendo um controle, né? Também. Que eu acho que além de visualizar o controle, ele é bem importante, né? Ou não? Sim. Sim. Nesse caso, nesse exemplo que a gente deu, você visualizando, poxa, já tem, sei lá, 15 dias que eu dei entrada no processo e nem marcaram a conciliação ainda. Então eu vou ligar lá no fórum, vou ligar lá no tribunal, vou começar a encher o saco para marcar logo a conciliação. Você consegue também ter esse feeling, ter esse sentimento, né? E começar a marcar mais em cima para suas coisas andar. Então você dá mais vazão naquilo que está com você, entendeu? Tirar o que a gente chama de impedimento. Ira, eu tô curioso. Você vinha pro podcast que tem um quê jurídico aí. Você deu uma estudada nessa parte jurídica ou você já tem esse conhecimento prévio? Ou eu tô colocando muita gente na justiça, né? Não, a gente, por exemplo, como gestão em si se aplica em várias áreas, a gente Então, acaba transitando. Eu não preciso necessariamente ter um conhecimento jurídico, mas, por exemplo, lá no grupo CCR, a gente tem uma área jurídica que a gente presta um serviço, certo? Presta esse mesmo apoio. Então, acaba que você vai aprendendo sobre financeiro, sobre previdência, sobre hospital, sobre, sei lá, área ambiental, saneamento, outras áreas que a gente já passou também, sabe? Então, vai pegando esse conhecimento. Mas o foco nosso é principalmente aplicar boas práticas de gestão para melhorar todo o fluxo, melhorar o processo, melhorar as entregas, melhorar a qualidade que a gente está entregando, melhorar a organização do time. É bem nesse sentido, sabe, Luciano? Massa. Eu fiquei curiosa. Como foi que você chegou nisso, amiga? Porque você não sou da área, Você né? já fez transição de carreira, que eu tô ligada. Eu fiz engenharia florestal, né? Depois eu fiz gestão ambiental, trabalhei muito tempo na área, inclusive, né? Até brinco que trabalhava na roça, né? Tomava conta de projeto, de mogno, de eucalipto, mapeava terreno. Então, nada a ver, né? E aí, na gravidez de Cecília, logo depois que ela nasceu, né? Ficou bem mais complicado fazer isso. E aí, como o Irã já estava na área há muito tempo, eu sempre acompanhava ele ali nas reuniões. Então o Irã sempre foi dessa área. Sempre foi da área de gestão. E aí eu acompanhava ele muitas vezes, né? Tem o Instituto, o PMI, e fazia muitos eventos aqui, né? E o pessoal eu sempre ia com ele. E o pessoal até brincava, chamava de primeira dama. Ah, a primeira dama veio. Né? E aí eu fui ali aprendendo,
Né, Irã estudava muito, eu sempre estava perto. Todo mundo brinca, diz que Davi é um mini GP, porque se perguntar o PMBOK, que é o livro que todo mundo estuda no início, né, que ele sabe trás para frente. Então sempre estava ali envolvida. E aí Irã chegou e falou assim: o que é que você acha de me ajudar? Né, já que a gente está atendendo ali cliente e tudo, e eu preciso de alguém para me apoiar, o que é que você acha de me ajudar? Então começou assim. E aí eu comecei a ir para os cursos, né? Tinha certificações, tem várias certificações internacionais que existem na nossa área. E eu comecei a ir para os cursos e aí tirei minha primeira certificação. Então sua formação foi na área ambiental. Cursos. Isso, não, mas aí a formação principal ali foi, né? Aí depois eu vim para esses cursos, comecei a fazer os cursos. E aí eu fiz uma pós de gestão de projetos. Sim. Né, para ter uma base maior ali para entender de processo, entender de gestão e tudo. Então eu fiz a pós e algumas certificações. E aí você não para mais, né? Você começa, não para mais. Não voltei para a área ambiental depois disso, nunca mais, não fiz mais nada, né? E de lá para cá, e fui só aprimorando. E Irã, a formação de Irã é Minha formação base é tecnologia, mas aí fiz alguns MBAs e tenho aí mais umas 60 certificações então, internacionais. A pergunta que eu ia fazer era exatamente isso. Para ser head de agilidade, é esse o nome do trabalho de vocês? Hoje eu sou head de agilidade. Irã não precisa fazer uma coaching. faculdade. Algumas vagas pedem que você seja ou de administração, tecnologia, mas é assim, eles pedem, mas não é obrigatório. Entendi. Né? Não é obrigatório. Tem exemplos de gente, por exemplo, Tamires é engenharia florestal, né, e ambiental, que é a formação dela. Mas tem gente da área de nutrição, de, sei lá, de civil, então, outras se capacita áreas. Através dos cursos. Dos cursos, principalmente, que é focado nas especialidades que a gente precisa, né, do conhecimento que a gente precisa. E, enfim, tem o curso, mas também tem a experiência. A própria experiência prática na aplicação daqueles conhecimentos, daqueles conceitos, é o que vai, de fato, carimbar, né, Tamires? Exato. Eu vejo também assim, a experiência dentro desse processo aí de vocês, ela é muito importante, né? Então, Sim. assim, uma caminhada, uma jornada que nem vocês já têm, isso é um passo à frente, né? Com certeza. Do que os outros, né? Uma bagagem. Eu tô com a pergunta aqui na cabeça. Como é que vocês veem, assim, o impacto desse trabalho que vocês fazem nas empresas? O que é que vocês conseguem visualizar assim? Porra, esse trabalho é importante por conta disso, assim. O principal impacto às empresas, assim, qual seria? Trazendo já, por exemplo, alguns dados, né? Eu trabalho na área de dados, então isso é interessante. E se a gente for pensar, assim, existem várias formas de fazer gestão. Não existe o certo ou errado, certo? Mas utilizando a agilidade, a gente consegue, por exemplo, em vez de passar, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos para entregar a caneca lá, o produto final, eu já vou entregando em ciclos, como o Tamires trouxe. Eu vou construir um sistema, em vez de te entregar com o sistema todo pronto, eu entrego MVP. Foi aquele mesmo exemplo que eu te dei aqui do estúdio. Poxa, você já entregou o estúdio, tá funcional. Se você quer melhorar a luz, ar, microfone, outras coisas, você pode ir incrementando, mas você já está utilizando, você já está gerando valor com aquilo que você construiu. Então, um dos formatos, um dos maiores ganhos, um dos maiores benefícios em utilizar a agilidade em si, é isso, é você conseguir perceber o benefício, consumir, digamos assim, o benefício desde o momento zero, sabe? Você não precisa esperar tanto tempo para começar a sentir aquele benefício, começar de fato ter retorno do que você está investindo, sabe? Isso é uma das coisas principais. Vou até dar um outro exemplo. Há um ano atrás, e aí eu falei no início, né, o meti da CrossFiteiro, mas eu tenho um amigo que é Vitor, ele é dono do Selva, do CrossFit aqui de Aracaju, aqui, até aqui na Coroa do Meio. E eu lembro uma vez que ele ia lançar, fez um ano e pouquinho, o box dele, ele ia lançar e ele me falou assim, velho, eu vou lançar um MVP. E ele montou a estrutura dele, ele tinha um espaço gigante, mas ele montou uma estrutura que, quando eu falo MVP, é o mínimo viável, certo? Então, um produto mínimo viável. Ele lançou, chamou algumas pessoas para testar aquilo. Então, ele já começou, poxa, eu consigo colocar 50 pessoas aqui, já consigo treinar, já tem equipamento para aquelas pessoas. Ele abriu o box dele, certo? Depois que ele abriu, tem esse conhecimento dessa parte de gestão em si. Depois que ele lançou, aí ele começou
começou, obviamente que foi um movimento normal, ele começou a ter cliente, começou a entrar recurso, ele começou a ampliar a área. E hoje é um dos maiores e mais estruturados boxes aqui de Aracaju, por exemplo. Então ele não esperou 1 ano, 2 anos para montar todo o box dele para lançar. Então ele já começou, e isso não é tecnologia, isso é a aplicação da agilidade em outras áreas, por exemplo. E aí você vai tendo feedback, né? E aí a partir do feedback você vai melhorando. É a Vai mesma coisa que eu dizer junto, aqui, né? O Luciano vai alugar a sala, né, pro podcast, então o cliente vai vir, vai te dar um feedback e você já vai melhorando em cima do feedback. Aí pensa aí, você demorar aqui 1 ano pra, né, lançar aqui, e aí daqui 1 ano alguém chegar aqui e falar, caraca, Luciano, não serve, tá péssimo, né? Então a agilidade seria importante em todo negócio já iniciar com ela. Já iniciar com essa intenção, com esse entendimento, com essa mentalidade. Sim. Vou te dar até um outro exemplo. Poxa, você aqui já tem um escritório sensacional. Várias salas que pode inclusive alugar para vocês que estão assistindo pra gente. Aqui também o ambiente é bem agradável. Só que você tem mais espaço. Depois que você começar a capitalizar mais, poxa, você pode expandir, criar outra área, criar um estúdio maior, fazer outras coisas, inclusive, entendeu? Aqui, pensando nisso. Isso é a mentalidade ágil. E eu não tô falando de processo, eu não tô falando de método, não tô falando nada. É muito mais a mentalidade, sabe? Como você vai estar trabalhando, como você vai estar construindo aquilo. Não esperar um final, né? Aquela coisa não, quando tiver tudo pronto eu faço. Exato. Né? Não é isso, né? É o mínimo, como produto você falou, viável, MVP. E aí já vai testando, você vai tendo feedback, e é uma das cerimônias que a gente tem, né, na metodologia ágil, é a review, que seria uma revisão, onde você traz as pessoas que são partes interessadas ali para testar o que você fez. Né? Então, a cada 15 dias, né, no nosso caso, que a gente faz sprints de 15 dias, você vem e faz uma revisão. A galera vai lá, ela mostra o que ela entregou, e aí o cliente vai lá e fala, ok, era isso que eu queria. Não, galera, não era isso que eu queria. Volta. Né? Então, assim, poxa, em 15 dias é muito rápido para você conseguir ali voltar. E você imagina, todo mundo desenvolve tudo. Eu desenvolvo o aplicativo como um todo, ou, né, o que vem ali rodando por trás como um todo, para daqui a 1 ano eu lançar e o mercado dizer, para mim não serve, não era isso. Isso aí eu já tenho, para mim não serve. Exatamente. Eu vou dar até um outro exemplo. Hoje nós estamos aqui no episódio 10. Não é isso? Para fechar a primeira temporada. Compare o de hoje, o 9, com o primeiro que vocês lançaram. Sim, com certeza. Você foi melhorando. A evolução. Essa é a mentalidade ágil. Se você quiser lançar com o negócio perfeito, talvez você perdeu o time. Entendeu? Talvez ninguém vai querer consumir aquilo que você lançou. Então, esse pensamento de evolução contínua. Tem uma frase lá que a gente usa sempre e aí eu vou puxar lá para minhas coisas lá que eu faço, né? Para a constelação, que a gente fala assim, que o feito é melhor do que o perfeito. Exato. Né? Com certeza. Então, tem que fazer. Tem que sair do papel. Tá, e vocês prestam esse serviço? É só para essas empresas ou vocês levam essa prestação de serviço para uma pessoa que quiser abrir uma empresa agora? Assim? Então, hoje em dia eu sou contratada da Quando, né? A gente tem uma empresa, CPM é a gestão, mas eu presto serviço para Quando hoje, né? Eu sou como se fosse funcionária, apesar de ser PJ, mas eu sou, né, contratada direto. Então, hoje eu trabalho apenas para Quando. Com exclusividade. Com exclusividade para né? Quando. Exatamente. E eu tô exclusivo também do Grupo CCR já há 2 anos e meio, aproximadamente, quase 3 anos. Apesar da gente ter uma empresa, e aí tem aulas, tem cursos, tem outras coisas que a gente oferece fora, sim. Mas também existem vários parceiros que trabalham conosco já tem muito tempo, que sim, prestam consultorias, enfim. Entendi. Ô, Irã, eu fiquei curioso pra caramba, assim, velho. Dê um exemplo lá, porque você falou de coisas mais simples, podcast e tal, mas na empresa que você trabalha, que é uma multinacional, né? Sim. Dê um exemplo lá de algo que a empresa, de algum processo desse que você atuou na agilidade junto a essa empresa. Uma coisa assim que a gente pode, um macro, né? Uma coisa maior, né? Poxa, bacana. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que dar um passo atrás. E eu trabalho hoje com a área de dados e analytics. Tem inteligência artificial, tem ciências de dados e tudo isso. E tem uma área que é parceira nossa também, que trabalha com produtos digitais. Então é software mesmo, desenvolvimento web, muita coisa nesse sentido, sabe? E se eu pensar lá, por exemplo,
a CCR, eles atuam com aeroportos, mobilidade e rodovias. São esses 3 grandes modais, digamos assim, essas 3 grandes plataformas de negócio. E se eu pensar lá em rodovias, até recentemente, vocês precisavam, toda vez que passava num pedágio, por exemplo, você precisava pagar, como fala, ter dinheiro, ter um cartão, certo? Hoje vocês têm tags. Então, existe um sistema nosso que é o Free Flow, e inclusive é extremamente elogiado nesse meio, né? Que é o quê? É a passagem direta mesmo. Sim. Então toda a cobrança é feita de forma automática sem você precisar pagar, assim, parar para pagar, enfrentar a fila e tal. É você a tagzinha que coloca no veículo. Exatamente. E aí eu já ouvi disso. Aí passa em aeroportos, em shoppings. Tudo. Né? Aqui shoppings, enfim, eu tô falando especificamente do pedágio, que é onde atuaram, né? eles atuam, mas tem o próprio Sem Parar foi uma das tags que a gente que criou, era um produto da CCR, inclusive depois virou um spin-off e virou uma empresa, né? Mas esse é um exemplo. Tem outros que é o quê? Poxa, eu tenho um processo lá engessado, sabe? No grupo, fazendo um parêntese aqui, ou com a área jurídica, ou compras, ou qualquer outra coisa. Eu consigo, por exemplo, colocar robôs, sabe, para diminuir a interação humana, por exemplo, em um processo, sabe, o processo de compra, em vez do cara ter que entrar num sistema, digitar tudo, um processo de reembolso, por exemplo, eu viajei, vou precisar prestar contas, certo, para receber meu reembolso. Em vez de eu precisar entrar no sistema, cadastrar tudo aquilo, eu tiro foto muitas vezes, certo, e mando, ele já sabe. Então tem algumas coisas nesse sentido que dá pra gente fazer, então dá pra gente utilizar a inteligência e melhorar os processos, melhorar a forma como a gente vai trabalhar. Porque no final, o que a gente vai ganhar? Produtividade. Certo? Produtividade. Da mesma forma, vocês falaram, eu tô precisando aqui de uma mensagem final. Já está pronta. Então, a gente consegue, utilizando inteligência artificial, utilizando os dados que já existem, automatizar muita coisa, otimizar tempo, exatamente. Então, isso é um dos grandes ganhos, falando da minha área especificamente, né? Sim. E aí, essas empresas para que vocês trabalham são empresas de fora, né? E aí vocês precisam ir diariamente lá? Diariamente não. A minha é em São Paulo, né? Já é a segunda empresa que eu trabalho lá em São Paulo. Não preciso ir diariamente, então tem alguns acordos, assim, quando tem alguma reunião maior ou quando está acontecendo alguma coisa que a gente precisa se reunir, né? Então isso é mapeado ali, né? E aí a gente se programa e eu vou, geralmente a cada 2 ou 3 meses, aí eu passo a semana toda lá, né? E sempre que é necessário, mas sempre tem um aviso ali, um combinado. E aí você cumpre horário? No dia a dia, como é? Você trabalha de home office? Eu trabalho de home office e aí assim, a gente tem o horário ali que o pessoal tá trabalhando, né? Geralmente 8h30 às 17h30 ou às 16h, depende. Eu não tenho horário fixo, né? Até por causa do cargo, então sempre que é necessário alguma reunião, alguma coisa, né, fora do horário, a gente sempre tá. E aí a gente faz alguns checkpoints, às vezes à noite, ali às 18h, né? Pra ver como que foi o dia. Então eu não tenho um horário muito fixo. Mas pra mim é muito tranquilo, porque, por exemplo, para estar aqui hoje, né? Só avisei lá, pessoal, vou estar indisponível durante o período da tarde. Tranquilo, né? E aí a minha agenda é bem flexível, porque geralmente eu que organizo a minha agenda, né? Para algumas outras pessoas, por exemplo, o desenvolvedor ou o Scrum Master, ele precisa estar mais focado ali. Mas também não é nada que você fique travado o dia todo, que você não possa ir no médico, fazer alguma coisa, né? É bem flexível. Por mais que tenha a necessidade, principalmente quem é seletista, de, poxa, eu tenho que bater um ponto, aí depende muito, né? Se é cargo de gestão, de liderança e tal, não tem tanta essa obrigatoriedade. Sim. Mas, por mais que a gente precise, falando dos liderados, das equipes, a gente foca muito no resultado. Eu não quero, muitas vezes, saber se o cara está trabalhando 5, 10, 15 horas por dia. Eu vou cobrar o resultado que a gente se comprometeu de entregar naquele ciclo de entrega, naquela qualidade. Entregar em menos tempo. Beleza, ótimo. Pra ele, né? Exatamente. Então é muito de acordos, né? Isso vai também da mentalidade da agilidade, né, Tamires? Porque acaba que, como tem uma interação diariamente, a gente está fazendo alguns checkpoints com eles, está conversando, vendo o andamento, a gestão visual ajuda muito nesse processo, sabe? Você acaba aumentando a confiança, aumentando a autonomia dos times, tem muita relação com isso também. E aí eu só queria trazer mais um ponto. A pandemia,
Se a gente pode falar que teve um benefício, né, foi essa aceleração digital. Então, de 2020 para cá, grande parte das empresas que... Vocês já trabalhavam com isso durante a pandemia? Já, mas era presencial. Era presencial. Antes da pandemia presencial, e aí quando chegou a pandemia, né, foi no susto. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Todo mundo remoto, né? A gente tinha viajado, quando a gente voltou, eu recebi um recado assim: Tami, se possível, na segunda-feira não venha mais trabalhar, até porque você tava viajando, né? Então não venha. Eu falei, como assim? É pra passar no RH? Não, porque a gente já vai pro home office e só vai vir quem realmente precisa vir. Então foi assim, de supetão, e aí mandaram as máquinas pra casa e a gente teve que, né, se adaptar. Exato. E vocês trabalhava consideram que o home office funciona perfeitamente? Não vou dizer que 100% perfeitamente, porque, né, tem criança em casa, tem barulho, tem cachorro latindo, então assim, mas as pessoas, elas entendem, né, e geralmente assim, o pessoal é muito aberto a isso, você avisa, né, pessoal, hoje mais flexível, né? Tô com meu filho em casa, né, meu filho tá doente ou tá de férias, então assim, todo mundo entende, e aí você compra, claro, um fone melhor pra abafar, né, o cachorro late e você avisa, peraí, ainda rapidinho, mas assim, é muito ali, né, a questão da conversa mesmo, dos combinados, sabe? E aí tem os combinados com as crianças também em casa, né? E, gente, agora eu estou em reunião, não posso. Por favor. Vocês têm esse quadro em casa? Esse quadro que você falou Não, eu não tenho, porque eu acompanho as minhas no aplicativo, dia a dia. É muito tecnológico. Eu queria uma lousa. Você quer uma lousa? Eu quero uma lousa pra gente botar em casa assim, pra botar todo mundo. A gente até comprou essa lousa. Cadê a lousa? Não sei, deu fim, mas vamos providenciar de novo. Você faz que nem Irã, ele botou na janela do escritório, ele escreveu os dias da semana pras coisas dos meninos. Massa. E aí assim, desobedeceu, tava lá um X, ele vai lá, faz no quadro. Exato. E é engraçado, porque assim, Irã fala muito e ele fala alto, né? Então, vocês já perceberam, né? ponto do home office, nós dois em casa. O dom da oratória. Eu não consigo trabalhar dentro do escritório com ele. Impossível. Sim, entendi. Impossível, porque eu na sala, às vezes as pessoas escutam e dizem assim, Tami, fecha seu áudio, porque a gente tá ouvindo toda a reunião de Irã. E ele tá lá no escritório. Então tem esses pontos, né? Mas aí você vai adaptando. Vai adaptando, ou um quarto, tranca a porta, né? E aí faz alguma coisa, compra o fone, como eu disse, e ou fica na sala. Ou vai pro co-work, né? exatamente. Eu até tô pensando e tem uma sala que eu gostei bastante ali, uma cadeirinha só e tal. Eu acho que é o É a sala de atendimento individual. Pronto, ele vai alugar. Vamos fazer propaganda. É a adaptabilidade ali, né? Do dia a dia de você ir. Mas assim, funciona. E aí eu rendo muito mais quando eu tô em casa do que quando eu tô presencial. Né? Apesar de que o presencial às vezes é muito bom e resolve muita coisa. Tem coisa que você só resolve no olho a olho ali, vai lá e faz. Mas eu rendo muito mais, que eu me concentro, eu paro, eu faço. E eu só chamo a pessoa quando tem necessidade. Quando você tá no dia a dia, né? Toda hora olhou ali, lembrou, e Cris, né? Tem o papo, tem o café e tudo. Eu gosto de ir presencial, mas o presencial todo dia pra mim não rende tanto quanto o home office. Tem um ponto no presencial que é você fortalecer cada vez mais as relações, né? Sim. Isso é importante também. Por melhor que seja o home office, pelos benefícios que tenha, ainda você tá aqui junto, sabe? Esse contato ainda é bastante importante. Interessante. Porque no ritmo que depois da pandemia, né, se perdeu muito esse contato, né? Sim. Eu tenho... Gabriel, saiu aqui a tela. Fala aí, Gabriel. Gabriel e João, vão pensando aí, se tiverem alguma pergunta, aproveitem, viu? No final vamos abrir para as perguntas. Porque essa turma jovem é quem entende mais desse assunto aqui, né? Buscar entender mais um pouco, né? Se tiver também uma pergunta da audiência aí, viu, Gabriel? Pode trazer pra gente, que a gente responde sem problemas. Eu vejo assim que intuitivamente eu tenho muito essa coisa da agilidade, né? Vocês iam falando aí, eu ia pensando aqui nos processos, essa coisa do começar com o mínimo é muito da minha cabeça, de ir crescendo tal, de fazendo, mas eu sinto dificuldade na organização dos processos, né? E aí foi quando eu trouxe Cris pra cá, porque Cris ela é virginiana raiz a mulher da organização. Da organização. Gosto de tudo organizado. Então ela é 100% Só que eu tenho essa falha aí da perfeição. Lembra, até para inaugurar aqui foi uma luta. Eu vou inaugurar. Peraí, mas então, não tá pronto. É o contraponto, né? Mas a questão do home office eu tenho uma dificuldade enorme. Eu tenho hoje aqui 2 advogados trabalhando comigo, né? Eu reduzi o escritório e aí estou com 2 advogados só. E eles, jovens, gostam de trabalhar em casa, no home office e rendem pra caramba. Sim.
Só que eu tenho uma dificuldade enorme, assim, de chegar no escritório e, não, cadê esse povo? Eu preciso falar isso, eu preciso lhe ver, eu né? preciso lhe ver pra ver, né, tal. Mas eu tenho muita Mas dificuldade. se perdeu com muito, né? Depois da pandemia, Sim. com essa coisa do home office, se perdeu muito o contato. Então é importante que de vez em quando, como você falou, é importante ir lá Também, e né? ter o... Sim. O equilíbrio, né? Sim. Fazer o equilíbrio, né? E aí? E aí? Isso é interessante. O home office funciona. Agora, cada pessoa é uma pessoa, Sim. certo? Cada um tem uma característica. Vai ter gente que você vai jogar o problema pra cima, o cara vai derrubar as paredes, igual um trator. Vão ter outros não, que você precisa falar, explicar, mandar e-mail, todo dia tá batendo na porta, e aí, Tamires, e aí, tal, sabe? Vai ter gente que funciona muito bem, vai ter outros não. Tem outras pessoas que são extremamente organizadas, outras precisam de um direcionamento mais de perto, sabe? Então, isso aí também faz parte do trabalho nosso, de entender as pessoas, dessa questão de liderança mesmo, sabe? Dos times. Então, conforme você vai atuando com várias pessoas, principalmente, você vai vendo, poxa, esse perfil aqui eu preciso acompanhar mais, ou não, esse aqui tá de boa, sabe? O cara é mais Entendi, o sênior, cara enfim, toca, né? exatamente. Aí você vai No final você é um pouco psicólogo, também. né? Sim. Você é um pouco mãe, um pouco tudo. E aí eu até brinco com o meu time, eu digo assim, essa ligação podia ser uma mensagem. Mas Um e-mail, né? vai que alguém não entendia e eu tenho 4 pessoas aqui, eu prefiro ligar. Aí vou lá, falo rapidinho e todo mundo dá risada. Tami, se eu tivesse mandado a mensagem, eu tinha entendido. Mas muitas vezes você escreve e a pessoa não entende, né? E acontece muito isso. E aí o cara pergunta, por exemplo, tem lá, quando alguma coisa dá erro no sistema, né? Pode ser um bug ou um incidente, depende do ciclo de vida ali de onde tá. Se ele tá no desenvolvimento ou se ele já tá em produção. E aí isso vai diferenciar como você abre. Né? E aí o cara, mas eu não concordo, porque testou no ambiente tal e eu acho que deveria ser um bug, né? E aí ele fica escrevendo ali, e vai escrevendo, ele se embanana, né? E às vezes Então, nem não ele chega no entende lugar mais. nenhum, né? Eu digo, cara, vamos ligar rapidão. Aí liga, pronto, você explica, o cara explica, entendeu, fechou. Bota todo mundo numa sala, e a gente faz muito isso, né? O pessoal até brinca, às vezes, vai abrir uma sala de guerra pra isso, e bota todo mundo na sala, todo mundo discute ali. Resolve. E resolve, funciona. E, né, e isso é o home office. Então, eu presto serviço para a empresa, né, na advocacia, né? E aí eu já estabeleci assim, um dia na semana eu vou lá e passo a manhã toda lá, porque assim, manda um e-mail para tirar uma dúvida, é isso aí que você falou, né? Porra, aí volta, aí eu explico, aí volta para lá. Se perde. Aí já não entende o que eu falei, enfim. Aí eu disse, eu vou ficar aí um período. E aí eu vou tirar todas as dúvidas, olhando no olho, a gente vai, né, brigar e tal, mas chegar a um consenso, Exato. entendeu? Sempre, e aí, independente da pessoa, o falar vai ser muito mais, vai ser um meio de comunicação que vai ser muito mais tranquilo. A pessoa vai entender ali e tal, você vai explicar inclusive o sentimento, o tom da voz e tudo aquilo que um WhatsApp, ou um Teams ou qualquer outra ferramenta é muito mais fria, né? Você não vê isso, sabe? Mas a gente faz também eu ligo pra você, tal, beleza, Luciana, é isso mesmo? Depois eu vou e formalizo. Mas você já sabe o que é. Não é simplesmente um e-mail frio, um chat frio, algo assim, sabe? Isso também ajuda muito nas entregas, na qualidade das entregas, no comprometimento também, sabe, do time. Tem muito dessa relação no home office também. Massa. Tá, e esse home office aí no ambiente familiar, como é que organiza isso? Porque vocês trabalham em home office. 2 crianças, 2 cachorros. Exato. Tem rede de apoio. Mas é muito acordo, né? É muito acordo. Mas os cachorros entram no acordo. Rapaz, às vezes precisa de uma coleirinha ali que apita o sinal, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus. A coleira apita o sinal pro que- cachorro calar. Que ela escuta, né, mais alto e ela ou pede ajuda ali, chama os meninos pra botar no quarto, né, ou pede ao outro. Então, assim, é muito acordo. Né, a questão das viagens, por exemplo, né, que muitas vezes eu preciso ir pra São Paulo. E aí a gente sempre tenta entrar em acordo nas agendas. Né, quando que você vai? Porque eu preciso organizar a minha ida Vocês se também. revezam Isso. Muitas vezes. pra poder ficar das crianças. E quando não dá pra se revezar, né? Graças a Deus a gente tem uma rede de apoio aí. Eu digo, eu não posso nem brigar com minha irmã, né? Porque toda vez eu preciso do socorro É dela. sua rede de apoio. É minha rede Nunca de apoio. brigue com a rede de apoio. Regra número 1. Exatamente, regra número 1, recadinho. E os meninos se dão muito bem, né, com ela. Então sempre é o número 1. Com quem que vocês querem ficar? A tia Isis. Então, minha tia, minha irmã, né, minha sogra. Então a gente busca ali, e aí, cunhada também. Graças a Deus a gente tem isso, né? Tem muita gente que não tem, claro, precisa de uma logística muito maior. Mas a gente tem, né? E aí a gente conta muito. E se precisar também leva,
né? Bota debaixo do braço, leva pro escritório, se vira. Sim. Mas hoje em dia é muito isso da comunicação ali, de nunca marcar uma agenda sem se combinar, né? E se for uma coisa muito urgente, a gente dá um jeito e pede ajuda a alguém. E minha filha é luta. Quando fala de cachorro e criança, então... Os cachorros facilitaram que a gente descobriu um hotelzinho ótimo. Pronto, já é 50% do negócio. Às vezes não tem a rede, coloca os meninos também no hotelzinho. Já bota todo mundo junto. Brincadeira. Mas tem muito disso, dos combinados. E a gente tem uma vantagem que a gente não precisa todo mês, por exemplo, tá presencial, sabe? Até isso, 2 meses, 3 meses, tal, a gente vai ajustando as viagens. Mas eu achei o máximo esse negócio de uma semana em São Paulo de home office. Né? Uma semana aí, uma semana você. Eu gostei dessa ideia. Dá até pra espairecer sua realidade. Peraí, que eu vou passar uma semana em São Paulo. Eu vou trabalhar essa semana, ficar aí com o menino, com o cachorro, com os gatos, que eu vou passar uma semana ali em São Paulo. É corrido, mas não dá tempo de aproveitar um pouquinho. Ô, Irã, me tira uma dúvida pouco, aqui. Mas dá. Voltando um pouco aí, né? A gente falou do home office e tal, mas eu queria voltar um pouco. Você falou que você dá aula em cursos. Me explica um pouco isso aí, essa parte aí da sua... Olha, Gabriel tá ali agoniado, fazer uma pergunta, viu? Quer fazer? Não, mas... Vai, faça aí que depois é ele já tá com a mão levantada lá. Boa. Como a gente disse, né, tem uma empresa. E assim, eu ministro cursos na própria área de gestão, de agilidade, de risco, tem várias, tanto nesses anos de atuação, nesses pouquinho mais de 15 anos de atuação, eu transitei por várias áreas. Então, dentro de gestão, não é só agilidade que existe. Sim. Poxa, eu atuei com escritório de projetos, eu atuei com riscos, eu atuei com projetos sem ser agilidade, mais preditivos, sabe? Então, tem uma carga de experiência ali e conhecimento também, a base formal, né? Principalmente certificações, MBAs Você começou e tal. muito jovem, não foi? Porque Obrigado. eu tô aqui, ele falou ali 15 anos, eu tô fazendo as contas aqui. Não, até que não, viu? Você já quarentou, Irã? Até que não, Você já quarentou? Tô quase. Mas sou muito jovem. Tô quase ali, viu? Nos 40. Mas, então, esses temas que a gente sempre atuou, e por estar envolvido, a Tamiris falou no início, o Instituto, que é o PMI, né? Que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é um dos maiores institutos do mundo. Então, poxa, só de estar envolvido ali, a gente tem uma rede fantástica de network mesmo, sabe? De parceiros, de amigos e tudo isso que a gente faz. Tem outra falando de produtos em si, que é daqui de Sergipe também. Tem um capítulo, tem uma filial, digamos, aqui em Sergipe, do PMI também, que é o PMI Sergipe. Tem também o Produte-se, que é uma outra comunidade que a gente tem aqui, que é de produtos, então tem toda a relação. Então, acaba que você conhece muita gente e por você estar trabalhando em consultorias, em empresas, em vários segmentos, você começa a dar... Exatamente, ser convidado para palestras, cursos, workshops. Poxa, o ensino à distância ajuda muito isso, sabe? Eu tenho lá um microfone, um computador e tal... todo um equipamento em casa que ajuda muito a gente profissionalizar isso, né? Nossa. Fora isso, Luciano, para fechar a resposta, também alguns MBAs que eu ministro no país como um todo, sabe? Próprio Estácio, Unialfa, a Senac, Fatec, tem algumas universidades que, principalmente em pós-graduações, que eu ministro aula online e tudo isso facilita bastante, sabe? Que legal, que massa. Nessas áreas que a gente atua. Passar adiante esse conhecimento todo, né? Essa experiência, né? Acho que é bem importante mesmo. Fala aí, Gabriel, você está fora aqui do negócio. Vai quebrar o protocolo. Hoje é o dia de quebrar o protocolo, vamos lá. Veja, com relação a essa questão do home office, né? Eu enxergo como assim, uma liberdade muito boa, né, de certa forma, mas ela também pode ser muito negativa. E aí é como não tornar essa liberdade uma corda que vai te enforcar, né? Como pegar o home office e transformar isso em algo bom e não perder produtividade? Basicamente a pergunta é essa. Você tem que ter muito a questão da responsabilidade, né? Para algumas pessoas que diriam assim, né? É meio irresponsável, talvez possa vir essa corda, né? E te enforcar, mas aí eu brinco com o pessoal lá, eu digo, gente, a gente tem boleto, né? E da organização, sabe? Acho que tem que partir da organização, né? O que é que eu vou fazer do meu dia para que eu não perca o foco disso aqui. E você não vai ficar 24 horas na frente do computador, né? Ali você vai levantar, vai fazer alguma coisa, vai resolver alguma coisa, e você tá dentro de casa, as coisas surgem, né? É um chá que você vai fazer, é uma comida que você vai esquentar. Então é muito da questão da organização, da disciplina,
né? Se você não tiver, aí fica muito mais difícil. Mas a minha visão, assim, é essa. Não sei se respondi sua pergunta, mas a minha visão parte muito disso, da disciplina e da organização. Porque tem os dois lados aí, né? Um é você trabalhar de menos, e aí a responsabilidade entra que Exato. você tem que trabalhar, né? E outro também é você trabalhar demais. Demais. Né? Você passar da hora. Tudo tem que ter o equilíbrio. Eu mesmo, eu trabalhando em home office, eu ia ser uma loucura, porque eu ia passar do meu horário. Eu não ia ter essa coisa do não parar para almoçar, parar para brincar com os filhos, para não, eu ia trabalhar. Então, pra mim, eu tenho dificuldade, eu confesso assim. Eu me organizo muito com os meus alarmes, eu coloco alarme. Que legal. Porque eu posso me distrair ali, né? Na hora que eu acordei, tô fazendo alguma coisa, eu vou pra academia, voltei, tô Você fazendo... bota alarme pra trabalhar e bota alarme também pra parar de trabalhar. No parar eu não boto, mas o inicial eu boto. E aí, Porque minha no caso agenda, dele, por ele ia ter exemplo... que botar os alarmes pra parar. E aí você tem que, Hora de brincar você com tem as que ver qual é a sua crianças. dinâmica, né? Por exemplo, a minha agenda. Eu travo a minha agenda. Sim. Meu horário do almoço, eu boto ali pelo menos 1 hora travada, Sim. né? Porque se alguém for tentar marcar alguma coisa, vai dar ali que eu tô ocupada naquele horário. Então, é o meu horário do almoço. Né? Eu tenho 2 crianças, eu tenho que organizar o almoço pra levar pra escola. Claro. Claro que se acontecer alguma coisa, alguém precisar de mim, né, vai me chamar, se eu puder responder, eu vou responder. Se não, quando eu voltar, é a questão do impor ali o limite. E eu já tive muito problema com isso, né, no início, por exemplo, de alguém ficar me ligando na hora do almoço e depois, por que você não me atendeu? Pera ainda. Não é porque eu estou em casa que eu estou disponível para você 24 horas. E aí eu tive uma conversa muito dura, na época a pessoa era meu chefe direto, né? Eu tive uma conversa e hoje em dia ele até brinca, ele sempre manda mensagem, né? E aí ele fala assim, você me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. E que a partir daquele dia eu aprendi a respeitar as pessoas e os horários das pessoas. Né? Porque eu achava que as pessoas, elas estavam em casa, então elas estavam disponíveis para me atender. Sim. E hoje eu sei que não, todo mundo tem seu horário de almoço, então assim, a gente tem que aprender a impor os limites também, né? Tem os combinados, por exemplo, lá no trabalho, às vezes vai subir deploy, alguma coisa. Peraí que o jovem cansou de ficar agachado. Vai subir deploy, alguma coisa. Aqui, tá abaixa, Gabriel, deu uma cadeirinha a ele. Eu acho que não, tá não. Né? E aí tem os combinados, a gente sabe que aquilo ali vai subir depois das 8. Sim. Então no outro dia, a galera vai entrar um pouquinho mais tarde, não tem problema, 0 problemas. Né? Mas é muito disso, da sua organização, né? De você ter uma agenda ali que você vai organizar. Eu me organizo com alarme. Boto minha agenda bonitinha. Irã já não bota alarme, né? Já faz de um outro jeito. Pinta a agenda, faz qualquer coisa aí. Lembra do vem briefing? uma pergunta, essa organização ela se aprende? Tipo, dá pra de alguma forma Ele quer uma dica. Boa, com certeza. Até antes de responder, Gabriel, lembra que a gente passando o briefing? Aí eu fiz o quê? Abri minha agenda, tá marcado aqui pra tal horário. E vocês, não é esse horário não, tem que ser tal horário. É tudo na agenda, tudo. A gente tem um combinado também, vai ter um exame médico, por exemplo, sabe? Que ela vai fazer em algum lugar, ou eu, ou qualquer outra coisa. Manda um invite pro outro. Pra gente tá travando as agendas e saber os combinados também. Porque hoje, no dia a dia, não tem como, véio. Passa despercebido. Se ficar só na cabeça, você esquece, entendeu? Eu tenho muito de anotar as coisas, mas se você pegar aqui meu calendáriozinho, por exemplo, no celular, tudo... É aí sua agenda? Tudo. Eu vou lhe dar uma agenda de papel hoje. Tudo anotado, entendeu? Eu vou dar aula sábado, você vai no usar? final de semana, então. Com certeza. Passa aí pra ele. Com eu certeza. uso todos os dias, minha filha. Tudo meu é anotadinho. Por mais que eu tenha meus compromissos na agenda do celular, minhas coisas são todas anotadas. Eu vou mostrar aqui, aí, viu? Tá vendo? Então, quem alugar... Será muito utilizado. E Gabriel... Quem vier alugar, nossa sala de atendimento, sala de reunião, vai ganhar um caderninho. Eu vou até abrir, que não é qualquer agenda. Não é, não. Beleza? Abra de novo, tem uns como é que chama esse negócio? Post-it aí. E a gente usa Poxa, muito, vocês já são ágeis. Mas o ponto da resposta, já pegando o gancho aqui com o que Tamires falou, Gabriel, primeiro você tem que ter organização e responsabilidade, certo? O cara para trabalhar de home office, ou inclusive para trabalhar lá na empresa, porque ele pode dar nó e chegar atrasado todo dia e inventar que matou a família toda, matou o cachorro, enfim, isso acontece, sabe? Mas tem que ter responsabilidade e tem que ter organização. Esse é um dos pontos. E se eu fosse dar uma dica, eu particularmente funciono assim. Tudo, o nosso combinado é tudo na agenda. Mando para ela, vou viajar, trava a agenda. A gente vai pro show segunda-feira de Bruno e Marrone. Já tá na agenda travado. Então tudo a gente coloca na agenda, para não perder os não é compromissos só coisa de trabalho, e tudo isso. Né? Todos, exatamente, tudo. Mas se aprende sim, Gabriel, respondendo aí a sua pergunta. Se aprende. Se aprende. Né? Agora você a prática. começa, mas é a prática.
Aí tem A prática leva à perfeição. E ele tem uma vantagem, ele já tem uma agenda dessa. Pronto. Já tem, começa aí. Já pode botar ele uma vez na semana home office, Luciano. Aonde? Aqui? Aqui comigo Não, ainda é todo mundo presencial. Eu gosto de estar no presencial. Pra mim, eu acho que funciona um pouco melhor. Né? Exatamente. Não tem, por isso que eu digo, gestão não tem uma regra de bolo, uma receita de bolo, certo? Vai ter gente que funciona melhor sendo presencial, vai ter outros que híbrido. Ele gosta, 2, 3 dias em casa, os outros dias no escritório e tal. Tem de todo jeito. Tem gente que gosta só presencial, tem gente que gosta mais remoto. A gente funciona, eu acho que dos dois jeitos, né, Tamires? Se precisar. Que rolar, rolou. Exatamente. Mas. Não, mas vocês desenvolveram uma forma boa de se trabalhar nesse home office, né? Tem que se adaptar, É muito tempo já, né, de home E office. foi um pego de surpresa, né? Ou você faz, ou tipo, e aí? Eu, no caso, trabalho desde 2019 já de home office. Desde a época da Febraban, eu já prestava muita consultoria online. Então chegou a pandemia, não lhe atrapalhou pra mim foi muita de coisa, boa, não, o escritório já estava montado, já tinha isso, né? Pra mim foi, assim, a minha transição foi mais tranquila nesse sentido, sabe? Mas pra Tamires foi mais... Foi no Chega em susto. casa, Foi na cara, fica em né? casa, Cortou na exatamente. cara. Fique em casa e o computador tá chegando aí. Exatamente, exatamente. E aí tem uma outra dica. Eu tenho trabalho, mas eu tenho também minha vida pessoal. Eu tenho outros institutos que eu faço parte, de outros compromissos, agenda compartilhada. Eu sempre falo para meus amigos, minhas agendas estão aqui, todas, porque eu tenho vários compromissos. Para não chocar esses compromissos, tá tudo aqui. Eu abro aqui, tem as cores diferentes, tem minhas legendas diferentes aqui, mas tá tudo aqui dentro do meu celular, entendeu? É mais ou menos isso aí. Que Respondido. massa. João, tem pergunta, João? Bota ali uma aguinha pra mim. Ótima pergunta, viu? E aí? Que massa conversar com vocês, eu gostei. Esse trabalho que vocês desempenham, eu acho que é primordial para toda empresa, desde micro, pequena, né, Até a vida iniciando, familiar, né? Isso aí. até as multinacionais como vocês trabalham. Até na família dá para usar, né, ter essa organização. E é isso. Mas eu fiquei feliz, que eu acho que o principal hoje aqui foi Cris entender que eu não trabalho com gincana. Ai, amiga, isso já aí era foi hora, bom, né? Era foi bom. alguns anos que... O que também ele faz? Não sei não, um negócio de gincana aí com as equipes. Será que meus pais vão uma de entender? equipe. Juro, Gabriel, essa história é verdade. É verdade, verdade. Gabriel. Vamos lá, deixa Recado aí final. os recados finais de vocês. Os dois vão falar. O meu Vamos recado sim. final é mais Olha para quem aqui. tá pensando em transição de carreira, né? Massa. Olhando ali para mim. Então, assim, é não ter medo, é dar o primeiro passo. Né? Quando você se empenha em fazer o melhor, quando você é flexível, tudo dá certo. Né? Agora você precisa buscar, precisa ali cada vez mais querer ter conhecimento, né? E não ter medo de começar por baixo. Sim. Né? Primeiro a gente vai começar como estagiário de alguém, como aprendiz de alguém, né? E lá na frente a gente vai conquistar tudo aquilo que a gente pensou ali se a gente se empenhar. Então, o meu recado é não tenha medo, né? Não tenha medo de dar o primeiro passo e não tenha medo às vezes de dar 2 passos para trás para dar alguns ali para frente. Eu aprendi 2 coisas hoje. Eu aprendi no que Tamires trabalha. Isso foi um ponto. E a segunda Principal. coisa, eu aprendi que a gente não precisa esperar a coisa estar perfeita e pronta para entregar, né? A gente Exatamente. pode ir construindo aquela coisa aos pouquinhos, né? Isso foi incrível. Aê! Boa, Cris. Agora, pra quebrar o protocolo de novo, até antes do... Adora quebrar protocolo, Deu, vai. só assim mesmo, né? E Tem protocolo, né? é o tal do ser ágil, né? A gente tem que se adaptar também. Mas antes de... E aí eu queria aproveitar seu gancho, Cris, e antes de eu falar uma mensagenzinha aqui final, eu queria... E aí, Luciano, o que você tira desse bate-papo aqui comigo? Com O que é que você Tamires hoje? aprendeu? Exatamente. Rapaz, eu aprendi muito. Primeiro, que dá para se trabalhar de home office. Ó, Esse é o ponto que mais me toca, assim, porque de fato eu tenho dificuldade, não de trabalhar de casa, mas de trabalhar com pessoas que querem trabalhar de casa. Né? Boa. De Ser mais flexível. gerir, eu tenho essa dificuldade, mas também tenho me adaptado muito, né? E poxa, os processos, né? Eu entendo que os processos eles têm que entrar nas nossas vidas. A organização, você entender o que você quer, o produto que você quer criar e o caminho que você vai trilhar até chegar a esse produto, a gente tem que ter isso bem claro, sabe? exato. Aprendemos Então, a gerenciar melhor a vida, né? Exatamente.
Então, com isso, nós terminamos o 10º episódio da primeira temporada aqui do Você não vai dar seu Cast. recado? Com certeza. o recado A vem aí, gente ó. falou hoje de agilidade, de home office, de organização, de produtividade. Foi, primeiro, muito obrigado aqui pelo convite, viu, Luciano, viu, Cris? Foi muito bom dividir aqui com o Tamires. E agilidade... Ou não é só você fazer mais, sabe? Entregar mais. Não, é você entregar melhor. Mas para você entregar melhor, vocês precisam principalmente olhar as pessoas. É ali que está o segredo do sucesso, da produtividade, da organização e tudo isso. Ele arrasou. Eu acho que ele quer ser contratado aqui. Valeu, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Eles vão falar as redes sociais pessoais aí. O meu é @miris.araújo_. Massa. E o meu é @pelagestão. Pô, se ele não falasse esse @pela gestão hoje aqui, eu tava lascado. Né? Galera, valeu, foi massa. Valeu, gente. Até a Um abraço próxima. a todos.